Nós vamos ter hoje um estudo sobre, eu disse que Isaías era talvez o único profeta e evangelista do Antigo Testamento. Porque profeta teve vários, mas ele também foi o único que teve também a função de evangelista. Falou muito sobre a Boa Nova, falou sobre Jesus, mesmo não citando o nome, porque Deus não queria citar o nome. Você vê que até no 52 ele falou que o meu povo saberá o meu nome, mas não disse qual era o nome. Só foi revelado o nome quando Jesus estava nascendo, né? Quando disseram lá para aqueles pastores, o nome dele será chamado Jesus, que salvará o seu povo. Agora, por que Deus não deu logo o nome? Porque o inimigo, ele é astuto. Ele iria inventar tanto Jesus nascendo que dá agonia. Entendeu? Mas ninguém pode atrapalhar os planos de Jesus. O diabo tenta atrapalhar, mas não consegue. Então, nós vamos ler aqui vários textos de Isaías. Isaías é antes de Jeremias. Isaías é antes de Jeremias. Então nós temos várias partes. Primeiro eu quero comentar um pouco sobre um assunto que é importantíssimo. Embora que encontrei uma irmã amada, gosto muito dela, ela dá um bom testemunho de crente. Ela se chama Jane Alves. Mas ela foi impressionada muito lá na igreja onde ela aprendeu, que tudo que faz, ela diz, não nego que Jesus é Deus, não nego que o Pai é Deus, são os três, a Santíssima Trindade, não quem criou essa igreja católica. Foi não, irmão. Que está lá em Mateus, eu fui explicar para ela em Mateus 28, 19. Agora estou citando ela assim, o exemplo, eu gosto muito dela, é uma pessoa ótima, mas isso é 99% ou 90% dos camaradas que vivem nessas igrejas evangélicas, né? Que creem assim. Inclusive homens que são até políticos, deputados, têm muita sabedoria, mas nesse caso ele não tem sabedoria por isso. Aí eles podem não gostar, mas eles aprenderam isso no catolicismo. Não é verdade? Aprenderam no catolicismo. Inclusive, um termo de que eu me lembro, o pastor César falava muito, e eu vim me lembrar hoje, é que tinha um papa importante, um papa assim, há uns tempos atrás, que dizia, vocês são contra nós, mas vocês não devem ser contra nós, porque vocês têm a mesma doutrina que nós temos. Aí perguntaram, que doutrina o senhor tem que nós não temos? A doutrina da Santíssima Trindade, que quem criou foi a Igreja Católica. Quer dizer, eles sabiam tanto que eles estavam alterando a Bíblia, que eles, quem criou a doutrina foi a Igreja Católica da Santíssima Trindade. Porque eles leram e viram, ou eu já conhecia também Isaías, eu digo, ou ele, porque você notar, o Papa não conhece da Bíblia. Eu dizendo, o Papa já disse tudo. E uma vez, eu vi na televisão, um cardeal, que é aquele que é abaixo do Papa, dizendo que Jesus teria que pedir perdão a Maria. Por quê? Porque ele passou 3 dias e 3 noites ausente de Maria. Já pensou, irmã? E quando Maria encontrou, disse, filho, por que nos fizeste isto? Eu e seu pai estávamos aflitos pelos 3 dias que você passou. Aí então, e ele não voltava para dormir com
Maria nem com José, aí ficaram preocupados. Desapareceu a criança, 12 anos. Aí disse, por que me procuráveis? Não sabeis, vós, que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Então, aquele cardeal, dando esse exemplo, disse, ele errou. Jesus errou, Jesus devia pedir perdão a Maria e desculpa porque ele fez aquilo ali. Quer dizer, Jesus vai pedir desculpa a alguém, se ele vai pedir desculpa porque ele falhou perante alguém, não é verdade? Já é um desrespeito para Jesus, né? Um desrespeito que ele está tendo para com Jesus. E outra coisa, ele nunca desrespeitou a mulher que era chamada mãe dele, mas também ele não ia aceitar coisas erradas que a mãe dele dissesse. Não é isso? Quando a mãe dele disse assim, quando eu digo mãe, é mãe carnal, né? Mãe carnal. Porque ele não veio de Maria, mas ele não tinha nada de Maria e muito menos de José. Mas quando os filhos, faltou vinho na boda de Caná, ele disse, mulher, que tem eu a ver contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Ou seja, aquilo não é que foi um fora, aquilo foi uma regulagem. Se regular, ela saber agir como o Espírito Santo disse para ela, quando ela foi engravidada. Disse, ele será o salvador do meu povo. Aí, então, quando ele disse esse negócio para ela na boda de Caná, ela deve ter se lembrado, aí ela virou para o povo e disse, fazei tudo quanto ele vos mandar. Não foi? O que ele me disser. Então, aquele cardeal queria que que Jesus pedisse perdão a Maria. Então, se Jesus pedisse perdão a Maria, ele falhou com Maria. Jesus não falhou com ninguém. É a mesma coisa que aquele negócio que eu conto, que um irmão nosso pregando o Evangelho, aí quis fazer uma referência, aí disse que Jesus chegou todo humilde no inferno. Eu vim salvar o meu povo, vim levar o meu povo. Aí o diabo disse para ele, para você levar o seu povo, salvar o seu povo da morte, você tem que morrer no lugar deles. Eu aceito, eu morro no lugar dele. Quando Jesus pode morrer 2 vezes? De jeito nenhum, ele venceu a morte. E ele morreu por conta de nós. Aí ele disse que Jesus está certo, eu morro pelo meu povo. Olha, eu não suportei isso não. Não tem coisa que você não aguenta, né? Quando é de um denominacional que não entende, mas de um cristão, você não aguenta aquilo. Primeiro, como é que Jesus ia morrer, que Jesus estava saindo da morte? O Espírito de Jesus foi para o inferno, chutou a porta do inferno, tomou a chave da morte do inferno, né? E como é que Jesus agora ia morrer? Quer dizer, ele estava se curvando diante do Satanás. Jesus não chegou assim, molenga não. Quando Jesus chutou as portas do inferno, eles ficaram tudo com o rabo entre as pernas, como o cachorro vira-lata. E eles sabiam o que tinham feito. É como um ladrão que faz um crime bárbaro, matou alguém importantíssimo, e a Polícia Federal está dizendo, vamos nos esconder que a gente vai ser achado qualquer hora dessa. Foi muito pior, porque ele sabia que Jesus, ninguém podia se esconder de Jesus. E ele conhecia Jesus. Eu sei quem é Jesus, e também conheço Paulo, mas vós quem sois? Ele conhecia Jesus, tanto é que ele conhecia, até foi o irmão Ricardo me lembrou isso a mim uma vez, tanto é que ele conhecia Jesus, que ele queria matar Jesus já quando Jesus era criança. Não é verdade? Queria matar Jesus quando Jesus era criança, botou na cabeça de Herodes que mandasse matar o menino, que o menino representava uma grande, como é que diz, ameaça para o reino dele. Aí ele mandou matar. Como é que o diabo não sabia? Que a Bíblia diz, Ezequiel 28, que tu és mais sabido do que Daniel. Né? Tu és mais sabido que Daniel. Porque Deus deu sabedoria a ele.
Tanto é que a Bíblia diz, pela tua sabedoria, quem deu a sabedoria foi Deus. Então, te ufanaste, ficaste pensando que era o tal, pela sabedoria que Deus deu a ele. Aí a sabedoria dele, vindo que os colegas dele, quais os colegas dele eram os anjos ou eram os querubins? Querubins, que são as classes mais evoluídas. Pelo que ele viu, os querubins, nenhum era trajado como ele, muito belo, muito grande, e andava em pedra fogueada, que ele disse, eu subirei em cima das nuvens e farei o meu altar lá, meu trono lá, e serei semelhante ao Altíssimo. E ele sabia que tinha sido feito pelo Altíssimo. Mas vamos lá, tá? Então eu conversei um pouquinho assim para dar tempo a chegar mais irmãos. Porque eu fico assim, mas eu entendo por quê, né? Mas eu acho que deveria vir mais gente, porque quem deve estar cansado é quem está viajando de lá para cá, né? Não nós. Mas assim mesmo, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Então nós vamos ler Isaías, vou dizer para vocês agora qual é o Isaías. Eu já falei sim, sobre o 7, o Isaías 7 é que nasceu o filho que nos deu, né? E o 9,6, olha, o Isaías 7,14, nasceria o único Deus em forma de menino. Isso para não falar que eu tenho falado muito isso. E o Isaías 9,6, números de nomes, muitos nomes, se relacionando também ao único Deus glorioso em forma de criança. Então, 7,14, 9,6. Então agora nós vamos ler outro Isaías. Não, vamos ler agora Isaías. Vamos ler Isaías 29, 18. 29, 18. Isaías 29, 18. Aí depois que a gente orar, vocês se sentem, mas com a Bíblia aperta. Podemos ler? Então diz, e naquele dia, vou ler com o passado, se não der eu faço lá outro, mas eu tenho que ler com o passado mesmo, que é para vocês em casa anotarem. Anotem na Bíblia. E 18 diz, e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. Aí diz, e os mansos terão gozo sobre o gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Agora vamos para... Lemos o 29, agora vamos ler Isaías 40, 28. Aliás, antes vamos ler aqui, desculpa aí. Ainda no 29 é o 23. 29 ainda é 23. Foi a outra parte. Então, mas quando ele vê seus filhos, obra das mãos, no meio dele, santificarão o meu nome, sim, santificarão ao Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Aí a Bíblia diz aqui, santificarão o meu nome. Qual é esse nome? Amém, Senhor Jesus Cristo. Então agora que nós vamos para o 40. Mas vou primeiro orar para você ficar sentado muito tempo. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por estar aqui conosco e pedimos que o Senhor nos ajude
de maneira que possamos, ó Pai, fazer um estudo de acordo com a Tua vontade perfeita. Abençoa que possa chegar mais pessoas para assistirem. Abençoa o culto dos cantos com o irmão Ricardo e também aos irmãos que estão na retaguarda, cuidando da gente aqui. E abençoa aquele que o Senhor escolheu para vir trazer a palavra. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Cura nossas enfermidades, Senhor. Então agora é o 40. Quarenta. 28, né? É 40, 28 ao 31. Diz assim, 40, 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas de águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Então ele mostra aqui, Isaías mostra aqui, que Deus não se cansa, mas os jovens se cansam, os homens se cansam, mas que Deus, revogando a força dele, eles também não se cansarão. Aí é bom lembrar disto, porque tem uma parte que diz, e no sétimo dia Deus descansou de suas obras. Então, se ele descansou, ele está cansado? Não, Deus não se cansa. Essa expressão quer dizer, ele parou a todas as suas obras, toda a sua criação. Na verdade, ele parou, porque ele não se cansa. Aí diz, Deus descansou no sétimo dia. Então ele já tinha feito tudo. Esse sétimo dia é o milênio. Entendeu? Então, Deus se cansa? Não, que Jesus disse, até agora o Pai trabalha e eu também. Então Deus não se cansa. Ele parou porque tinha feito tudo, não faltava mais fazer nada, certo? Aí no sétimo dia ele descansou. Então não é que estava cansado, não. Então nós lemos 28 a 31. Agora nós vamos ler 41. Essas coisas estou mostrando para mostrar que o nosso Senhor é Deus e já dá os sinais que é o Cristo. Amém? Então 41, vamos ler versículo 4 e 6. 41, 4 diz assim, quem operou e fez isto? Chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e viram. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Veja só, esforça-te. Aí diz ainda que agora é o 42. 42, 1 ao 8. 42. Diz assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Ele aqui é quem? O Senhor Jesus Cristo. Pus o meu espírito sobre ele. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega.
com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito dos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar à prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Glória a Deus. Então, agora vamos ver Isaías 43. Isaías 43, aliás, antes de Isaías 43, tem ainda o 18, agora que eu me lembrei. Porque eu saí procurando onde tivesse mostrando que Isaías proclamava o Deus vivo e que ele seria o Cristo. Então tem Isaías também 18, 19. Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Eu vou mostrar isso. Isaías profetizando. Porque quando Jesus veio e leu aquele no livro, né, que disse que quem andava na sombra da luz, viu uma luz clareada, não é verdade? Então, aí abriu os cegos. Cegos de quê? Da palavra de Deus, que não conheciam, né? Os gentios. E surdos, porque também não sabiam falar. Aí Jesus disse que veio para libertar. Aí ele diz assim, ó, quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como que é perfeito e cego como o servo do Senhor? Então ele está mostrando que aqueles que habitavam no lugar tenebroso, tenebroso quer dizer escuro, isso também calha com aquele profeta que diz assim, e acontecerá que no tempo da tarde, que não haverá nem luz preciosa, nem espessa escuridão. É Zacarias. Não haverá espessa escuridão, nem também uma luz preciosa. Ou seja, a turma via nublado. Se via nublado, não enxergava aquilo que Deus faz, nem enxergava a palavra. Né? Aí diz, mas no tempo da tarde, que é este tempo agora, haverá luz. Então isso combina com aquele negócio. Veja só, combina. Então, por isso que diz, quem é cego senão o meu povo? Está lembrado que Jesus foi dizer para alguns dos judeus que se eles vissem, eles seriam libertados. Aí ele disse, nós não somos cegos e também nós somos filhos de Abraão. Então Jesus falou para ele, vós sois filhos do diabo. Né? Em João 8, 44 e diante. Mas tem outra hora que Jesus fala também para que eles enxerguem. Aí eles olharam para Jesus e disseram, por que você fala assim? Porventura nós somos cegos? Aí Jesus disse, por que dizeis, nós vemos, o pecado jaz em vossas almas. Se fossem cegos, não terias pecado. O que ele quis dizer com isso?
em relação a nós. Nós éramos cegos. Não tem aquele que diz, eu era cego e desprezível pecador. Então nós éramos cegos e veio a luz sobre nós. Mas eles acharam ruim, disse, porventura dizes que tu dizes que nós somos cegos? Aí já disse, porque dizes que vês, então o pecado jaz em vossas almas. Porque se fosse cego não terias pecado. Mas porque dizes, nós vimos, então o pecado jaz a vossas almas. Coisa tremenda, né, a Bíblia, como faz ligação, né? Estão sendo abençoados, né, graças a Deus. Então, por isso que ele diz, o meu povo cego, que não veio, o surdo que não ouve, porque ninguém pregava o evangelho para eles. Por que ninguém pregava o evangelho para eles? Porque não era permitido se pregar o evangelho para os gentios. Que coisa gloriosa! E Deus guardando aquilo ali, guardando. Então, parecia que não tinha chance para ele, né? Aí quando chegou agora, chegou a hora em que a luz veio, raiou aqueles que habitavam nas trevas. Viram a luz, glórias a Deus! Glórias a Deus! Aqueles que habitavam nas trevas, nas regiões tenebrosas, viram a luz raiar. Aleluia! Glórias a Deus, se essa luz é Jesus. Então vamos agora para o 43, 4 a 13. Então diz aqui 43. (4 a 13) diz: visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. Isaías falando da boca de Deus. Também foste honrado. Eu te amei, assim dei os homens para ti e os povos. Dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Ou seja, ele autorizou a matar aqueles gentios, quando invadiram Canaã, eu dei eles no lugar de vocês, para preservar a vida de vocês. Isso é tremendo, não é? Ele disse, eu acho isso tão tremendo, irmã. Ele diz, eu amei tanto vocês, que dei os povos pela tua vida. Aí no 5 diz, não temas, pois, porque estou contigo. Veja só, trarei a tua descendência, olha, veja que coisa tremenda, desde o ocidente, e te ajuntarei desde o Oriente. O Oriente é o povo de lá, onde está Israel. Mas diz, e te ajuntarei, quer dizer, junta conosco, desde o Ocidente. Nós somos o povo ocidental. Então ele vai dar a junção do povo de Israel com os gentios. Sendo que, pela rejeição de Israel em grande parte, ele tirou de Israel o privilégio de ser a noiva de Cristo e deu aos gentios. E ele disse, bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Não viram e creram, nós não vimos literalmente, mas cremos no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Direi ao norte, norte é a parte de cima, né? Direi ao norte, ou seja, norte é também oriente. Por isso que a turma diz, não se orientou, outro diz, não se norteou. Norte e oriente é a mesma coisa. É como leste e nascente. Então, direi ao norte, e ao sul, que é lá embaixo, retenhas, trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, meus filhos de longe, se referindo também aí tanto a judeus como gentios, e disse, minhas filhas da extremidade da terra, todos os que são chamados pelo nome de quem? Glórias a Deus. Ele chama, como ele diz também em Atos 15, 14 a 18,
Ele chamaria o resto, que é para formar a turma que ia cuidar da noiva. Mas a noiva que tem o seu nome, todos eles que têm o nome do Senhor Jesus Cristo e honram este nome, ele está garantido na salvação. Não deixe, amém, pode bater palma e louvar o Senhor, porque isso é tremendo que Deus fez. Glórias a Deus. Não deixe de maneira nenhuma o inimigo fazer você sair desse caminho. Hoje assisti uma mensagem muito boa do pastor Aquiles, que ele mostrou. Aliás, ele disse coisas que eu creio assim, já falei aqui, porque eu escutei realmente do irmão Brana e também do pastor Célio. Faz tempo isso, mas eu não esqueci não. Que o diabo não sabe quem são, não sabia quem eram os eleitos, não tinha o nome, e o pastor Célio chegou a dizer que aquele livrinho, que o diabo era doido para ficar com ele, porque sabia os nomes das pessoas. Aliás, porque continha o nome das pessoas e ele queria saber os nomes. Mas não foi dado a ele, foi ao Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o Cordeiro tinha direito porque ele derramou o sangue por nós. O sangue para lavar. Então, por que deixar na mão de Satanás? Satanás já tinha perdido a força quando ele arrebentou as portas do inferno e tomou o livro da morte do inferno. E o livro consagrado da salvação, olha, gente, quanto mais a gente lê a Bíblia, abre coisa, eu fico admirado e agradecendo a Deus. Fica agradecendo a Deus. Porque Deus fez Abraão possuir a porta dos inimigos. Ou seja, quem tem uma fé verdadeira tem que ter a fé de Abraão. Agora veja coisas que muitas vezes o pessoal não está vendo. Saia de Abraão, quem foi o outro que recebeu as chaves da porta? Aleluia! Foi Pedro, glória a Deus! Foi Pedro! Está vendo Satanás como é assunto? Por que ele não pediu para, como é que diz, não andar com Mateus, nem com João, nem com outros? Por quê? Ele pediu para se andar com Pedro. Pedro era o cabeça, era o homem que iria ficar na porta, ou seja, o que eu falar é de acordo com a palavra de Deus. E Satanás, na sua astúcia, queria se andar com Pedro, pediu permissão, mas Jesus Cristo orou e não deixou. Então, ele ainda fez aquele negócio para enganar Jesus. Não, homem, tem misericórdia de ti mesmo, falando que vai morrer, você quer para Jesus se afastar do ministério. E Jesus, sabendo que era ele, disse: para trás de mim, Satanás, tu não tens parte comigo, nem com o reino de Deus, porque tu só conhece as coisas dos homens, não conhece as coisas de Deus. Jesus não teria sido muito ingrato ele dá a Pedro a chave do reino do céu. Até o pastor Célio pregou uma coisa muito importante disso aí, quando o pastor Célio disse assim: do diabo ele tomou a chave da morte e do inferno, né? E a chave do reino do céu ele entregou na mão de Pedro. A palavra de Deus volta atrás? Então não precisa dizer mais nada. Jamais ele chamaria, entendeu? Pode o diabo encostar em qualquer um das irmãs, em qualquer um de nós irmãos. O diabo, ele é astuto, ele tem força. Ele é tão astuto que ele está banido, sabe que está derrotado, mas nas reuniões espirituais com Cristo, né, no lugares celestiais, ele está ali. Ele é um espírito forte, ele está ali. Agora ele não faz nada sem que Deus não permita, por isso que ele está acusando a gente todo dia, que é para ver se Deus autoriza ele se andar conosco. Mas Deus não autoriza, porque aquele que ele está acusando, Jesus Cristo sabe que está no livro da vida. E também, isso é uma inferência, isso aí não é nada de mal não. Isso aí eu tomo isso como inferência, nada, porque assim, você está acusando quem isso? Peraí, deixa eu olhar aqui no livro. Precisa Deus dizer isso? Deixa eu olhar no livro. Não, eu não estou vendo nenhum pecado nisso. E isso é dar muita colher de chá para Satanás. Mas é uma inferência normal. Inferência normal. Eu faço inferência. Agora, eu sempre digo,
Não sou profeta, não sou pastor, não sou pregador, não sou professor, sou um simples irmão de vocês. E agradeço até a atenção de vocês. Mas, eu sempre tomei isso comigo, que não se deve a pessoa pode fazer uma inferência para ajudar a entender melhor, mas a pessoa fosse montar numa inferência, eu fiz uma inferência que, dessa parte, eu achei boa, foi quando eu disse que ao cortar a orelha de Pedro, ou ao Pedro cortar a orelha de Malco, o sangue esguichou e Jesus disse: Pedro, põe tua espada na bainha. Será que eu não sou digno? Não queres que eu seja digno de tomar o cálice? Aí pegou a orelha do camarada, caiu no chão, e quando botou, colou. Ficou sangrando? Amém. Ele é o maior cirurgião. Aí então eu fiz a inferência aí. Porque o cara tem o coração endurecido de continuar indo atrás para esmurrar Jesus, né? Aí eu fiz a inferência, que o povo saiu na frente levando Jesus e ele estatalado, não sentiu mais dor nenhuma, botava a mão. Eu senti uma dor, vi minha orelha cair no chão, minha roupa está molhada de sangue. E esse homem é de Deus mesmo. Aí eu fiz a referência. Ele foi, deixando a turma, aí correu, foi para a casa da mulher. Chegou lá espantado. Mulher, o que foi? Você está vendo sangue aqui? Estou vendo, está todo sangue. O que foi isso? Na minha orelha tem sangue? Tem não. Aí ele contou a história. Foi um servo daquele homem chamado Jesus. Ele passou a espada, minha orelha caiu. Foi uma dor triste. E o sangue... E ele pegou minha orelha, repreendeu o servo dele, colou minha orelha. Olha, puxa, não dói nada, não. E eu estou mostrando que é verdade, porque está aqui molhado de sangue, meu sangue está na roupa. Mulher, aquele homem é um homem abençoado, é um homem de Deus mesmo, mulher. Por isso que eu não segui com o povo. Foi uma diferença que eu fiz. Entendeu? Não sou profissional, mas foi inferência. E pode ter acontecido isso, não pode? Agora não vou dizer que houve, que foi inferência. Mas que pode ter acontecido, pode. Eu ficaria muito duvidoso daquele homem ainda continuar atrás de Jesus e dando tapa em Jesus. Eu acho que ele se converteu. Então, nós estávamos em 43, né? E então, 43, eu não sei se eu li ele todo. Leia até aqui. Eu li todo. 43, eu vou ver aqui que eu li. A esse povo informei. Contudo, o 22 diz: contudo, tua mão me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim. Foi Deus falando. Agora no 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e todos os teus pecados não me lembro. Glórias a Deus. Isso aqui é um Deus glorioso. Aleluia. Agora nós vamos ver o 44. 44, esse aqui é tremendo também. Assim diz o Senhor, Rei de Israel: eu, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. E os trinitarianos não veem isso, meu Deus. O 8º diz: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Glórias a Deus, é tremendo. E a nossa rocha é Cristo. Inclusive, mais uma prova que Pedro levou o nome de Satanás, é que quem botou o nome de Pedro foi quem? Diga, quem foi que botou o nome de Pedro? Foi Deus, porque o nome dele era Simão.
Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Porque Pedro é uma pedrinha. Pedro é uma pedra pequena, um seixo. Porque a rocha mesmo, em grego, é aquela rocha graúda. Aí não foi a carne e o sangue que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. Aí ele disse, e sobre esta rocha, quer dizer, que era ele, sobre esta pedra, esta rocha, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ele mesmo ia ficar lá para defender. Ele era a pedrinha defendendo a grande rocha. Uma grande rocha que quando foi cortada sem mão, ela esmigalhou os adversários. E foi aí onde Daniel tinha escrito isso aí. E os gregos ficaram impressionados com Daniel, porque tinha escrito isso aí. Eu vou parar. E vou só concluir aqui. E Daniel mostrou que aquela rocha não teria fim. Era o reino final que não teria fim. Que ela quebrou aquele gigante, inclusive por último que ela quebrou, foi os pés de barro com ferro, que é a igreja apostólica romana, católica. Então, os gregos sabiam disso, os gregos buscam sabedoria. Paulo diz. Então ficaram, como é que não terá fim? Então, e nós vimos aqui o homem que se titula que é filho de Deus, é a rocha. Aí ficaram naquela confusão, é uma inferência minha, mas que tem sentido. Ficaram naquele negócio mental, como é que ele não morre? Como é que o homem de Deus vai passar anos e não morre? Porque todos já morreram, Daniel tem morrido todo mundo. Aí vamos lá visitar Jesus. Aí quando chegou lá, disse para Filipe, Filipe, queríamos ver Jesus. Aí Filipe levou ele para o outro para ver Jesus. Jesus, sabendo já do pensamento dele, Jesus sabia ou não sabia? Ele é onisciente, ele é Deus. Aí Jesus nem deixou de fazer a pergunta. Jesus disse para si, se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai criar muitos trigos, muitos filhos. E veja, um pé de trigo, ou um pé de milho, um pé de sei lá o que for, quando ele der o fruto, é diferente dele ou é igual a ele que produziu o fruto? É igual. Então, e nós aqui. Glórias a Deus, vários Jesus, aleluia! Vamos agradecer Jesus. Somos vários Jesus que fomos conquistados antes da fundação do mundo. Glórias a Deus! Então, para que a gente não fosse esmigalhado, Deus protegeu a gente de todos os jeitos. Inclusive levantou um que representava Jesus, mas era guerreiro. Jesus guerreiro, mas tinha já preparado para um Jesus amoroso. Amém? Jesus guerreiro, obedecia a tudo, mas fosse inimigo, ele matava a gente até que faz a gente pensar que foi uma coisa meio séria. Matou o camarada, que eu livrei Saul de suicidar-se. Ele pediu para eu matar ele, matou. Quer dizer, Davi podia perguntar, foi ele que pediu? Foi. Então, não fazia nada com ele, mas matou ele. Não é isso? O filho de Davi no futuro, Samuel, paz, Samuel, paz. O irmão pediu a mulher que deitou com o pai dele, que não houve consumação. Meu irmão, meu rei, meu irmão, deixa eu casar com aquela menina, tem até um nome feio, a mulher era muito linda, mas tinha um nome feio. Como era o nome dela? Daquela que o irmão de Salomão queria casar com ela e Salomão mandou matar. Então veja só,
Mas quando ele eliminou os inimigos, ainda tinha os filhos, os irmãos de José, que poderia também morrerem por causa de uma lei miserável, assassina, que foi criada para eles, porque eles pediram. Então os irmãos de José, todos iriam morrer. Mas Deus escolheu agora um representante de Cristo amoroso, não era mais guerreiro, escolheu um amoroso. Então, quando ele viu os irmãos, que ele se dedicou, eu sou José, caíram tudo, curvaram as cabeças, como estava escrito que iria curvar os molhos de trigo, ele curvaram a cabeça e choraram, e dizendo, agora nós vamos morrer, nosso pai não vai ver mais ninguém lá que nós vamos morrer. Aí quando ele olhou, estava José também chorando. Não pense isso não, meus irmãos, porque foi Deus quem fez isso para preservar a vida de vocês. Se você não fizesse aquilo, eu não estaria aqui. E se eu não estivesse aqui, eu não poderia interceder por vocês, porque eu seria um escravo como vocês. Jesus chorou também. Jesus chorou. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te recolher debaixo das minhas asas, como pintinhos, como a galinha protege o pintinho, mas tu não quiseste, Jerusalém. Jesus sofreu, mas quando nós estivermos lá na glória, que os dois profetas, Isaías Elias e Moisés, estiverem pregando aos judeus, e que eles vierem saber que Jesus, aquele que ele matou, que ele perseguiu, era o próprio Filho de Deus, era o próprio Cristo, então eles também vão cair em choro, pensando que vai ser morto, porque ele viu ainda as marcas daquele que foi traspassado por ele, e Jesus dirá as mesmas palavras de José: não choreis, porque isso foi para preservar vidas. Para preservar vidas. E nós somos privilegiadíssimos pela misericórdia e pela graça do Senhor, que além de preservar nossas vidas, Ele nos elegeu como a noiva eleita antes da fundação do mundo, a noiva que vai coroar ao Rei da Glória. Aleluia! Glórias a Deus! A noiva vai coroar o Rei da Glória. Não tem demônio, tem Satanás que possa evitar isto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe. Amada igreja do Senhor. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.